Olá, querido estudante, tudo bem com você? Aqui é o professor Alexandre e o meu sinal na comunidade surda é este. Seja bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje iremos estudar sobre as retas coplanares e reversas. Então, vamos lá para a nossa hora de aprender. Vimos na aula anterior os fundamentos básicos da geometria. E todo o fundamento do pensamento e do raciocínio geométrico se inicia na nossa noção do que é ponto, reta e plano. O ponto, como nós vimos, não possui uma dimensão, um tamanho. Mas como é possível a sua definição? Podemos dizer que ele é algo que se torna referência. Dessa forma, tudo pode se tornar uma referência em nossa vida. E na matemática, o ponto, que geralmente é um pequeno círculo, recebe um nome para defini-lo, que são as letras maiúsculas do nosso alfabeto. Por exemplo, o ponto A, B, C e assim por diante. E a definição que temos para o que é uma reta é que ela é composta por infinitos pontos que não fazem curvas. Ou seja, eles estão em sequência, um atrás do outro. Bem, se ela é composta por vários pontos, eu posso nomear um ponto desses para que ele tenha uma importância maior entre todos os outros, não é verdade? Assim, quando eu nomeio um desses pontos, eu dou um destaque maior a ele. E ele se torna uma referência na reta, como no exemplo de todos os pontos. O único que recebeu o nome de B se destacou. E não esqueça, enquanto o ponto recebe como nome as letras maiúsculas do nosso alfabeto, a reta recebe como nome as letras minúsculas. Como você pode ver, essa reta recebeu o nome de R. E nós temos 3 tipos de reta. A primeira é a reta, que tem sentido em 2 direções e segue infinitamente. Ela possui essas 2 setas, indicando a sua direção e, não esqueça, ela recebe como nome uma das letras minúsculas do nosso alfabeto. Na sequência, temos a semirreta, que possui um ponto de origem, preste bem atenção, e segue em uma direção rumo ao infinito. Em alguns casos, direcionada por outro ponto, que chamamos de ponto de referência. De forma bem simples, enquanto a reta segue em 2 direções, a semirreta segue em apenas uma direção. E para escrever uma semirreta, colocamos dessa forma. Primeiramente, o seu ponto de origem, que aqui é o ponto A, que passa pelo ponto B e segue infinitamente. E acima dos nomes dos pontos, temos uma pequena seta. E temos também o segmento de reta, que é um trecho da reta que foi destacada por pontos. Ela é determinada por um ponto inicial e um ponto final. Da forma como você pode ver aqui, esse segmento de reta inicia no ponto A e finaliza no ponto B. E ele tem esse pequeno traço acima do nome dos pontos. E, por fim, nós temos o plano, que é um conjunto de retas unidas em uma sequência que não permite que o plano tenha curvas. Portanto, o plano é uma superfície lisa, uniforme. No plano, podemos colocar retas e pontos. Afinal, ele é composto por pontos também, pois a reta é composta por pontos. E para nomeá-los, utilizamos as letras minúsculas do alfabeto grego. Como vimos na aula anterior, mas em destaque, podemos memorizar os nomes de apenas 5: alfa,
beta, gama, pi e ômega. E na aula de hoje iremos relacionar todos esses conceitos para compreendermos as retas coplanares e as reversas. Mas o que são retas coplanares, afinal? Retas coplanares são todas as retas que estão em um mesmo plano. Portanto, uma única reta não pode ser coplanar. Eu preciso de, no mínimo, duas retas. Para ajudar você a lembrar, quando eu digo coplanar, eu estou me referindo a uma palavra que possui um prefixo. Um prefixo é uma parte de uma palavra que vem no começo dela. E no caso da palavra coplanar, o seu prefixo é co, que significa estar em companhia, junto. E a outra parte, planar, vem da palavra plano. Portanto, coplanar é aquilo que está junto em um mesmo plano, se referindo às retas. E para nos ajudar na compreensão de retas coplanares, você consegue identificar se essas duas retas são coplanares? Observe bem, lembre-se do conceito que formamos aqui sobre retas coplanares. Vamos responder? Essas retas são coplanares, sim. Afinal, elas estão em um mesmo plano. Agora, qual o nome desse plano? Você sabe me dizer? Esse é o plano alfa, muito bem. É uma das letras minúsculas do alfabeto grego, excelente. Agora, neste plano aqui, essas duas retas são coplanares? Não, não são, não é verdade? Observe que a reta E está, sim, em um plano definido, limitado, mas a outra reta que está sendo relacionada, a reta C, não pertence ao mesmo plano que ela. Portanto, elas não são coplanares. E você sabe o nome desse plano? Este é o plano beta. Isso, muito bem. E nesses planos aqui, será que essas três retas são coplanares? Observe aqui que temos uma imagem real de um conjunto de paredes. E temos em cada uma delas uma única reta. Consegue responder? Pois bem, elas não são coplanares. Observe aqui que temos três planos, três paredes que têm retas. E cada uma delas está em um plano diferente. Portanto, elas não são retas coplanares. Vimos o que são retas coplanares. Agora, veremos o que são retas reversas. Acompanhe. As retas reversas são todas as retas que estão em planos diferentes. Observe aqui os nossos dois planos, o plano alfa e o plano beta. Temos uma reta em cada plano, a reta A em beta e a reta B no plano alfa. E pelo fato de elas não estarem no mesmo plano, elas são reversas. Observe bem, alfa e beta são planos independentes. Alfa não curva para beta e nem beta curva para alfa. Afinal, é um plano somente se não tiver curvas. Se o plano for uniforme, muito bem. Justamente o que vimos no nosso exemplo anterior, aqui nesta imagem, vimos que estas três retas não são coplanares, elas são reversas. Cada uma delas, as retas C, D e E, estão em planos diferentes. Então, exercite, consulte seu professor, sua professora, procure fazer atividades que envolvam identificar esses tipos de retas. Você vai perceber que depois de um tempo será bem fácil defini-las. Agora, que tal exercitarmos um pouco do que vimos na aula de hoje? Vamos para a hora da atividade.
Atividade número 1. Marque a opção em que se define melhor o que são retas coplanares. Letra A. Retas coplanares são todas as retas que estão em um único plano. Letra B. É um conjunto de retas que formam uma superfície lisa. Letra C. São as retas que estão em um mesmo plano. E o sentido de coplanar vem do prefixo co, que significa estar em companhia, junto. Letra D. São retas que estão em planos diferentes, por isso o prefixo co, que significa planos diferentes. Relógio na tela. Vamos à resposta? E a resposta da atividade número 1 é a letra C. São as retas que estão em um mesmo plano. E o sentido de coplanar vem do prefixo co, que significa estar em companhia, junto. Esta é a definição de retas coplanares. Vamos à atividade número 2. Atividade número 2. Marque a opção em que se define melhor o que são retas reversas. Letra A. São retas que estão em planos diferentes. Letra B. São 3 retas que estão em planos diferentes. Então, no mínimo, eu preciso de 3 retas para ter retas reversas. Letra C. São semirretas que não necessariamente precisam estar em planos diferentes. Letra D. São todas as retas presentes em uma superfície curva. Relógio na tela. Vamos à resposta? E a resposta da atividade é a letra A. Retas reversas são retas que estão em planos diferentes. Muito bem. Atividade número 3. Marque 1 para retas coplanares e 2 para retas reversas. Relógio na tela.
Vamos à resposta? E na letra A, nós temos um conjunto de retas coplanares, portanto, 1. Letra B, nós temos um conjunto de retas reversas, portanto, eles estão aí em planos diferentes. Marque 2. Letra C, nós temos um conjunto de retas coplanares, elas estão no mesmo plano, portanto, 1. E na letra D, embora tenham 2 planos, as retas estão em um plano, portanto, retas coplanares, número 1. Agora vamos lembrar um pouco do que vimos na aula de hoje. Chegou a hora da revisão. Vimos na aula de hoje as retas coplanares e reversas. Vimos que as retas coplanares são aquelas que estão presentes em um mesmo plano. A palavra coplanar tem em sua composição o prefixo co, que significa estar junto, e planar significa plano. E vimos também que as retas reversas são aquelas que estão em planos diferentes, ou seja, não há um plano que as contenha ao mesmo tempo. E é isso aí, chegamos ao final da nossa aula de hoje e conseguimos aprender e exercitar muito sobre as retas coplanares e reversas. Não esqueça da dica, continue se esforçando, se dedicando ainda mais aos estudos, fazendo exercício, consultando o seu professor, a sua professora, que logo logo você se tornará um expert em matemática. Siga-nos nas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube. E eu te espero aqui no nosso próximo encontro. Tchau, tchau, um grande abraço e até lá!